Oi! Vamos fazer pão francês? Pois é, eu vim aqui fazer um vídeo porque eu fiz um pão francês e deu muito certo, gente. Ficou muito gostoso. Então, algumas pessoas me pediram a receita. E aí eu resolvi fazer um vlogzinho para mostrar como que eu faço, como que eu fiz. Então, aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. E a farinha de trigo, gente, não tenham pena de comprar uma farinha de boa qualidade. Porque para fazer o pão francês, dá diferença de você comprar uma farinha de boa qualidade. Aqui no Japão eu uso essa, que é uma das melhores que tem. E não poupem, não. Comprem uma farinha boa para fazer o pão francês, porque dá diferença. Tá? Então, aqui tenho 600 gramas de farinha de trigo. E vou usar 10 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar o fresco, são 30 gramas, tá? Daí você mistura aqui. E aí, aqui você vai utilizar, na receita, eles pedem 2 colheres de sopa de sal. O sal aqui, ele é bem forte, então eu não coloquei. Eu coloquei 1 colher de sopa, não 2, tá? E são 2 colheres de sopa generosas de azeite, ou margarina, ou manteiga, ou óleo. Aí, vocês que escolhem, mas são 2 colheres de sopa, tá? Peraí que eu vou colocar aqui, que eu tô com uma mão só. E aí, eu vou mostrar o restante do passo a passo pra vocês. Bom, já misturei aqui o azeite. Tô dando uma mexida aqui agora, junto com o sal e o fermento. E aqui eu tenho 300 ml de água. Mas a água tem que ser estupidamente gelada, gente. Então, ela tava na geladeira e eu coloquei o gelo. Mas são 300 ml só, tá? Não coloca o gelo junto. O gelo é só pra deixar a água bem gelada. E aí, você vai aqui colocando a água e mexendo a massa. Aos poucos. Vai ficar uma massa assim que parece que não vai dar certo, sabe? Ela vai ficar meio farofenta, mas conforme você vai mexendo, vai amassando, ela vai dando liga e fica uma massa ótima para trabalhar, muito boa. Então, eu vou acabar de mexer aqui, incorporar a água com a massa, gente. Aí depois eu mostro pra vocês o resultado que fica da massa, tá? Ó. Olhando assim parece, nossa, não, é pouca água pra tanta farinha, né? Porque ela vai ficar farofenta, sabe? Mas não é não, gente. Não acrescenta mais água não, só os 300 ml mesmo. E a água tem que estar bem gelada pra dar aquela crocância no pão. Aquele craqueladinho é por causa dessa água gelada. Então, não coloca água em temperatura ambiente. Misturei toda a água. A massa fica assim, ó. Parece pouca água, mas não é, gente. A gente vai ter que integrar agora essa água que tá aqui com a massa. E ela fica no ponto. Agora você vai na mão mesmo. E, gente, aqui nós estamos no verão agora, né? Eu fiz esse pão no finalzinho do... Foi no finalzinho do inverno. Ainda tava frio, tá? Foi a primeira vez que eu fiz o pão francês. Ficou bom. Mas a fermentação, quando você faz no verão, é bem diferente, tá? Ela fermentou, eu fiz esses dias, gente. Nossa, que pão ficou muito bom. Muito bom mesmo.
E eu percebi que a fermentação é bem diferente. Porque se você faz um tempo que tá meio frio, você tem que esquentar um pouquinho o forno, deixar lá dentro, porque a fermentação demora mais, né? Então, vou aproveitar para fazer bastante pão francês agora, que vocês podem congelar, viu? Depois eu vou mostrar para vocês. Depois que faz, você prepara, isso aqui tá mais ou menos, rende mais ou menos uns 10 pãezinhos. E aí depois que você prepara ele, você pode congelar, enrola eles e congela. E quando vai fazer, é o mesmo procedimento. Deixa descongelar e deixa ele descansar por 3 horas. Que é o que leva mesmo, gente. Leva 3 horas e tem que respeitar esse tempo. Se vocês assam antes, a fermentação ainda não tá boa e o pão não fica aquele pão com miolo bem macio dentro, sabe? Então tem que respeitar esse horário de 3 horas, deixar ele descansar para depois assar ele, tá? E o forno tem que estar bem alto. Aqui ontem eu fiz o pão, eu assei a 210. Hoje eu vou experimentar assar 250, porque se você assar a temperatura, quanto maior a temperatura, mais craqueladinho ele fica, mais crocante fica o pão, tá? Então hoje eu vou experimentar assar a 250 para ver se ele vai ficar mais crocante. Então tá, ó, a massa tá aqui já, gente. Vou dar uma trabalhada um pouquinho mais nela, ó, tá vendo? Dar uma trabalhada nela. E assim, você vai ter que deixar essa massa descansar por meia hora, tá? Você deixa ela descansar por meia hora. Depois que ela descansou, você vai enrolar os pãezinhos para depois deixar descansar por 3 horas obrigatórias, tá? Tem que descansar por 3 horas. Então, vou dar uma trabalhadinha na massa aqui. Aí, na hora que eu for abrir a massa, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Só dá uma sovada, não precisa ficar sovando muito não. Só dei uma sovadinha aqui só pra integrar a farinha bem com a água. Ó, e ela fica uma massa assim, não fica pegando na mão, tá vendo? Ela tá uma massa bem uniforme. Boa de trabalhar, tá vendo? Trabalhei a massa, agora eu vou deixar ela descansar por meia hora. Bom, passaram assim meia hora. Agora eu vou pegar essa massa aqui e vou abrir ela com um rolo pra tirar o ar que ficou nela, tá? Olha, gente, ficou uma massa boa, hein? Ó, abre com um rolo. Massa ótima. Aí você vai abrir ela e vai depois enrolar, tá? Aí assim, eu faço assim, eu peso, né? Eu tenho uma balancinha aqui em casa, aí eu peso 70 gramas, 70 ou 50, né? Aí vai. Se quiser um pouquinho menor, aí vocês fazem 50. Se quer um pouquinho maior, aí faz 70. Eu fiz 70, que é o tamanho dos pãezinhos do Brasil. Eu vou acabar de abrir aqui, aí depois eu vou mostrar pra vocês o processo de enrolar, tá? Tirei
Já tirei bem o ar. Eu vou separar agora aqui, que ela tá grande. Eu vou separar essa massa em dois, sabe? Aí fica melhor pra trabalhar ela. E aí, gente, eu tenho aqui a balança. Eu vou separar em todo... Vamos separar a massa toda em 70 gramas, tá? Já separei. Deram 13 pãezinhos. Até que deu bastante, né? Agora, gente, eu vou abrir essa massa. Vou dar um espaço aqui. Pegar o meu rolo aqui e abrir essa massa. Você abre, tá? Abre bem. Eu tenho uma forma aqui. Coloquei um pouco de farinha nela, para os pãezinhos não grudarem. Ou você pode colocar também óleo, mas pouco, tá? Para não ficar muito melado. Vocês dão uma untada. E aí vocês enrolam assim, gente, olha. Tá? Dá uma ajeitadinha. Essa parte aqui pra baixo, onde fica essa pontinha aqui, tá vendo? Pra baixo. E vai colocando ele aqui na forma, ajeitando ele aqui, tá? Eu vou fazer todos e depois eu vou mostrar. Já enrolei todos, ficaram assim. Esses daqui eu vou assar. E esses dois aqui eu vou congelar. Gente, pra congelar, vocês congelam desse jeito mesmo. Eu vou enrolar ele num plástico filme. Enrola ele no plástico filme e leva ao congelador. E quando for fazer, é só tirar do congelador, deixar ele descongelar e descansar por 3 horas para depois assar. É o mesmo processo, ele fica igualzinho, não muda a textura, não muda nada, tá? Vocês enrolam assim e congelam desse jeito. Se quiser fazer um monte e deixar congelado, gente, pode deixar. Porque esse pão realmente fica tão gostoso. Você não come um só, você come 2, come 3, tá? Então, eu vou começar a fazer os pãezinhos e deixar congelado. E fazer comer no meu dia a dia, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Fui. Depois que ele ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês. Ah, não fui ainda não. Tem o processo ainda depois que ele descansar as 3 horas. Tem o restante do processo do assar, né? Então tá, até mais tarde. Bom, passaram-se 2 horas, não chegou a 3 horas não. E olha como cresceu o pão. Agora a gente vai fazer um corte aqui, que é aquela marca do pão francês, que é aquele cortezinho no meio. Tem que pegar uma faca bem afiada, ou então uma gilete. O ideal mesmo seria uma gilete, né? Pega uma faca que esteja cortando bem, que esteja em uma pontinha, para poder fazer esse corte. E fazem todos, tá? Agora aqui vocês vão pegar uma forma, colocar uma toalha dentro, ferver água, coloca dentro dessa forma. E vocês vão levar isso daqui junto para assar com os pães. Isso daqui é pra não ficar craqueladinho, ficar crocante, tá? Bom, já tá aqui junto com a forma com água. A 230 graus, eu vou deixar mais ou menos por meia hora. Às vezes não chega nem a tudo isso, tá? Às vezes em 20, 15 minutos, dependendo do quanto você quer o douradinho, ele já fica pronto. Pessoal, na hora que vocês vão fazer o pão, se vocês quiserem dar uma borrifadinha com água, vocês podem dar borrifadinha com água, que isso daqui faz a diferença também, tá? Depois ficaram prontos. Olha como ficaram bonitos. Bem levinhos, gente. Super levinho, olha.
Tá quentinho ainda. Eu vou cortar e passar manteiga pra vocês verem como ficou por dentro. Olha como fica por dentro, como ele fica bonito. O miolo tá bem molinho, ó. Aí você passa uma manteiguinha e come. Com café, gente, é tudo de bom. E tá quentinho ainda. Aí se você preferir mais douradinho, você deixa mais tempo. E esse pão aqui, no dia seguinte, gente, não fica aquele pão amanhecido duro, sabe? Ele fica bem molinho ainda. Você só coloca ele de novo no forno, ele fica assim, como se tivesse feito na hora. Olha, com uma manteiguinha, tudo de bom, hein? Servidos. Muito bom. Delícia. Fica a dica, tá? Façam que vale a pena. Olha. Bom demais. Tchau. Fui.